Como pode algo que pesa centenas de toneladas permanecer no ar por horas? É uma pergunta que aparece repetidamente, mesmo sem ser dita em voz alta, porque basta pensar em um avião para que a dúvida surja por si só. Um avião comercial pode facilmente superar as 100 toneladas e ainda assim sobe, se estabiliza e cruza continentes inteiros como se desafiar a gravidade fosse algo trivial. Não parece real e, no entanto, acontece todos os dias. Em um aeroporto, um avião acelera pela pista, ganha velocidade, vibra, levanta o nariz e, em questão de segundos, decola enquanto o barulho cresce e tudo parece se comprimir em um único instante. Ele se eleva com uma suavidade que contradiz seu tamanho. E à medida que sobe e desaparece entre as nuvens, a sensação persiste. É aí que começam as ideias erradas. Alguns dizem que as asas sugam o ar. Outros acreditam que o avião flutua porque o ar viaja mais rápido por cima do que por baixo. Muitos pensam que os motores o mantêm no ar ou até que o avião pesa menos quando está em movimento. Mas nenhuma dessas ideias explica por si só o que realmente está acontecendo nas asas. A realidade é que um avião voa porque seu design obriga o ar a se comportar de uma maneira muito específica. Não é magia nem intuição, nem apenas velocidade. É física aplicada com uma precisão extraordinária. Mas, se não é magia nem simples velocidade, o que realmente acontece quando o ar encontra uma asa? O ar não atravessa a asa assim, ele é obrigado a mudar sua trajetória e se adaptar à forma que encontra. E é essa mudança que permite que o avião suba e permaneça no ar. Não responde de forma passiva nem torna o avião mais leve. Tudo acontece porque a asa foi projetada para manipular o fluxo do ar com uma precisão extrema. O perfil da asa, a forma transversal da asa, é fundamental em todo esse processo. E, embora à primeira vista a asa pareça reta, seu interior é uma estrutura cuidadosamente curvada, com uma parte superior mais arredondada e uma inferior ligeiramente mais plana que obriga o ar a se dividir em dois caminhos quando encontra a asa. Uma parte do fluxo passa por cima e outra por baixo, mas não viajam da mesma forma, porque o design da asa guia o ar por um percurso específico e controlado que provoca mudanças na velocidade, pressão e direção. Esse percurso do ar não só altera sua velocidade e pressão, como também o empurra para baixo. E uma das bases da sustentação nasce precisamente desse desvio, porque quando a asa avança, empurra parte do ar nessa direção. E de acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação igual e oposta, de modo que se a asa desvia o ar para baixo, o ar empurra a asa para cima. Esta reação contribui de maneira significativa para a força que mantém o avião no ar, especialmente em ângulos de ataque altos ou durante manobras onde a pressão do fluxo é mais intensa. Mas a sustentação não depende apenas dessa reação. Também entra em jogo a diferença de pressões entre a parte superior e inferior da asa. Pois devido à forma curvada do perfil, o ar que circula por cima da asa acelera mais do que o que passa por baixo. E esse aumento de velocidade reduz a pressão na parte superior, enquanto a pressão sob a asa se mantém relativamente maior. Esse contraste gera uma força vertical ascendente que contribui para o levantamento do avião. É o princípio de Bernoulli aplicado ao voo, mas é apenas uma parte do quebra-cabeça. A partir dessa combinação de efeitos, a sustentação surge do desvio do ar para baixo e da diferença de pressões ao redor da asa, não como uma batalha entre Newton e Bernoulli, nem como uma explicação única que resolva tudo, mas como um fenômeno complexo onde ambos os princípios trabalham ao mesmo tempo e se reforçam mutuamente. O resultado é uma força constante, suave e surpreendentemente estável que sustenta o avião durante todo o voo. Se observamos as linhas de fluxo ao redor da asa, vemos como elas se curvam, aceleram e se adaptam perfeitamente ao contorno da superfície. O ar se mantém aderido à asa devido ao seu próprio comportamento, seguindo sua forma e gerando as condições necessárias para que o avião se mantenha no ar, o que permite entender que a sustentação não é um conceito abstrato, mas algo que pode ser visto, medido e compreendido através do movimento do ar. Entender como a sustentação é gerada abre uma questão fundamental. Não basta que uma asa a produza, o importante é quanta sustentação ela pode gerar em cada fase do voo, pois um avião precisa de mais ao decolar, menos ao descer e um equilíbrio preciso ao voar em cruzeiro. Se a asa pode criar sustentação,
o que determina quanta sustentação ela realmente gera em cada momento do voo. A sustentação não aparece sempre com a mesma intensidade. Ela muda constantemente à medida que as condições do voo variam e está ligada a como a asa se encontra com o ar e a velocidade com que ele flui ao seu redor. O ângulo com o qual a asa corta o ar e a rapidez do fluxo que a atravessa trabalham juntos o tempo todo, desde a corrida de decolagem até o pouso, marcando a diferença entre manter o avião suavemente no ar ou se aproximar de seus limites aerodinâmicos. Entre esses fatores, o ângulo de ataque descreve o ângulo que a asa forma em relação ao fluxo de ar que chega até ela, e quando a asa se inclina mais em direção ao vento relativo, esse ângulo aumenta, enquanto se alinha com o fluxo, diminui. Esse ângulo determina quanta quantidade de ar é desviada para baixo e, portanto, quanta sustentação é gerada, já que um ângulo maior produz uma força ascendente mais intensa até certo ponto. Durante o voo, o piloto, por meio dos controles da aeronave, ajusta constantemente esse ângulo como parte natural do controle, mantendo um equilíbrio delicado, onde poucos graus fazem a diferença entre um voo estável e se aproximar dos limites aerodinâmicos. Junto ao ângulo de ataque, a velocidade do ar atua como o segundo pilar essencial, porque, para que a asa gere sustentação, ela precisa que o ar flua a uma certa velocidade, e quanto mais rápido o avião se move, mais partículas de ar impactam contra a asa, gerando mais sustentação. Essa é a razão pela qual um avião pesado pode decolar com a velocidade suficiente, pois as asas geram a força vertical necessária, enquanto no cruzeiro, a velocidade estável mantém uma sustentação constante e na aproximação, quando o avião reduz a velocidade, são necessárias outras estratégias, como aumentar o ângulo de ataque ou estender os flaps para compensar a perda de fluxo. O importante é entender que o ângulo de ataque e a velocidade não funcionam de maneira independente, mas sim como uma combinação inseparável. Um avião pode aumentar a sustentação aumentando o ângulo de ataque, mas se a velocidade for muito baixa, esse aumento deixa de ser eficaz. Da mesma forma, o avião pode ir muito rápido, mas se o ângulo de ataque for muito baixo, a sustentação não será suficiente. A aerodinâmica do voo é, essencialmente, a arte de combinar corretamente esses dois parâmetros para gerar a quantidade exata de força ascendente em cada fase do voo. Quando esse equilíbrio é rompido e o ângulo de ataque é aumentado além de seu limite natural, a asa já não consegue desviar o ar para baixo corretamente. O fluxo se separa da superfície e a sustentação cai, um fenômeno conhecido como stall ou perda, que não tem nada a ver com os motores pararem, pois é uma perda aerodinâmica e não mecânica. A asa deixa de gerar força suficiente porque o ângulo está muito alto para a velocidade disponível. Nesse momento, o piloto deve abaixar o nariz do avião para recuperar velocidade, permitindo que o fluxo volte a aderir à asa e restabelecendo a sustentação. Em voo lento, os pilotos percebem claramente esse limite, pois, se o avião perde velocidade demais, devem baixar ligeiramente o nariz do avião para acelerar e evitar que a asa atinja esse ângulo crítico. É um gesto que pode parecer simples, mas que contém toda a essência do equilíbrio aerodinâmico, com ângulo, velocidade e fluxo trabalhando juntos. Agora, entender como a sustentação é gerada é apenas metade da questão. Um avião não precisa apenas criar força ascendente, ele também deve mantê-la estável o tempo todo, mesmo durante manobras ou variações do voo, preservando o equilíbrio sem oscilar ou perder o controle. Se a sustentação depende do ângulo e da velocidade, como um avião consegue se manter estável, reto e nivelado, mesmo com turbulências ou mudanças de vento? Essa capacidade de se manter equilibrado não depende apenas do piloto, nem da potência do motor, mas de como o próprio avião é projetado para reagir às perturbações e tender de forma natural a recuperar sua posição estável. As aeronaves são projetadas para se autocorrigir, para voltar progressivamente a um estado de equilíbrio quando algo altera sua trajetória. A essa tendência natural de voltar à posição estável chamamos de estabilidade, e sem ela, até mesmo um avião perfeitamente sustentado seria difícil de controlar. A estabilidade longitudinal é a responsável por manter controlado o movimento do nariz do avião, evitando que ele aponte demais para cima ou para baixo. Isso é alcançado graças à cauda horizontal,
que age como uma pequena asa invertida situada na parte traseira do avião, já que o centro de gravidade da aeronave está ligeiramente à frente do centro de sustentação da asa principal, o que cria um momento que tenderia a baixar o nariz. A cauda compensa esse efeito gerando uma pequena força para baixo, e embora isso possa parecer contraditório, esse empuxo descendente é o que garante que, se o avião sofrer uma perturbação, o nariz volte à posição estável sem que o piloto precise intervir imediatamente. Após esse equilíbrio no eixo longitudinal, a estabilidade lateral é a responsável por manter as asas niveladas, de modo que, se uma rajada de vento baixar uma das asas, o design do avião faz com que esse efeito seja corrigido naturalmente graças ao diedro, uma leve inclinação ascendente das asas, já que quando uma asa desce, ela recebe mais sustentação, e quando sobe, recebe menos, gerando um desequilíbrio que empurra o avião de volta à sua posição estável. É um design sutil, mas tremendamente eficaz, que permite que o avião não fique constantemente inclinando, mesmo em condições de vento variável. A esse mesmo equilíbrio se soma a estabilidade direcional, que controla a tendência do avião de se manter apontando para frente. A peça-chave aqui é a deriva vertical, conhecida como leme de direção. Quando uma perturbação tenta fazer com que o avião se desloque lateralmente, a grande superfície vertical da deriva gera uma força que o realinha com o fluxo de ar. Sem esse elemento, o avião perderia estabilidade e tenderia a girar sem controle, enquanto com ele qualquer deslocamento lateral é rapidamente compensado. Junto a essas três formas de estabilidade, atuam as superfícies de controle, que permitem ao piloto modificar a atitude do avião quando necessário. Os ailerons, situados nas extremidades das asas, controlam o rolamento. Os elevadores na cauda horizontal controlam o arfagem e o leme vertical controla o guinhada. Cada uma dessas superfícies altera localmente o fluxo de ar, modificando a sustentação de forma controlada. Graças a isso, o piloto pode girar, ascender, descer ou manter o voo nivelado com precisão. Para visualizar de maneira simples, vamos imaginar uma turbulência que empurra uma das asas para baixo. A forma da asa, o diedro e a distribuição do fluxo farão com que essa asa gere mais sustentação e volte a subir. O avião se corrige quase por si só. É o equivalente aeronáutico a um objeto que sempre volta à sua posição estável quando é empurrado levemente. Essa combinação de estabilidade longitudinal, lateral e direcional é o que permite que o avião voe reto, mesmo em condições variáveis. Sem ela, o piloto teria que estar constantemente corrigindo cada movimento, algo inviável em voos longos ou manobras complexas. Com ela, o avião se comporta como uma plataforma estável, previsível e segura. Mas a sustentação não começa no ar. Ela tem um momento-chave onde realmente nasce, quando velocidade, ângulo e controle convergem pela primeira vez no voo. Se um avião se mantém estável enquanto voa, como consegue gerar a força necessária para decolar com centenas de toneladas e se levantar do solo? A decolagem é o momento em que toda a teoria da sustentação se torna realidade. Pois, para que um avião carregado com dezenas ou até centenas de toneladas possa se levantar do solo, ele precisa gerar uma força ascendente maior que seu próprio peso, algo que só ocorre quando três elementos essenciais se combinam: a potência dos motores, a velocidade suficiente sobre a pista e o ângulo de ataque adequado no momento preciso. É aqui que a aerodinâmica, o controle e a engenharia do avião se alinham para alcançar um único objetivo: voar. E tudo começa na corrida de decolagem, quando os motores geram um empuxo enorme e aceleram o avião pela pista. À medida que a velocidade aumenta, as asas começam a trabalhar com maior eficácia, o ar impacta com mais intensidade, o fluxo se torna mais contínuo sobre sua superfície e, com isso, a sustentação cresce progressivamente. De fora, parece simples. O avião acelera e decola, mas, na realidade, cada segundo é calculado. O piloto mantém o avião centrado, monitora a velocidade, controla o leme de direção e supervisiona se a aceleração está adequada. Nessa fase, entram em cena as chamadas velocidades críticas. A primeira é a V1, a velocidade a partir da qual já não é seguro abortar a decolagem e, a partir desse ponto, o piloto deve continuar, mesmo que ocorra uma falha. Depois vem a VR, a velocidade de rotação, quando o piloto puxa suavemente a alavanca para elevar o nariz do avião.
aumentando o ângulo de ataque até que a sustentação cresça o suficiente para permitir que a aeronave se descole do solo. Depois aparece a V2, a velocidade mínima segura após a rotação, que garante que o avião poderá ascender mesmo que um motor deixe de funcionar. Esse momento marca a rotação, o instante em que o avião começa a voar, quando o piloto eleva o nariz do avião e altera o ângulo com que a asa corta o ar, fazendo com que a sustentação aumente rapidamente até que a aeronave deixe a pista. É um gesto calculado milimetricamente. Se feito muito cedo, o avião pode não ter velocidade suficiente para voar, e se for feito muito tarde, a pista pode ser curta demais. A precisão aqui é tudo. Um movimento suave, coordenado e feito no momento exato transforma a velocidade horizontal em força vertical ascendente. Para ajudar nessa fase, as asas desdobram flaps e slats, dispositivos que aumentam a curvatura da asa e permitem que o avião gere mais sustentação a velocidades mais baixas. Nesse conjunto, os flaps, localizados na borda de fuga, aumentam a superfície efetiva da asa, enquanto os slats, na borda de ataque, permitem que o ar flua melhor e evitam que a asa entre em stall a baixa velocidade. Graças a esses sistemas, um avião de grande porte pode decolar sem precisar de pistas imensamente longas. À medida que o avião ganha velocidade, a sustentação se torna ainda mais eficiente, permitindo que os flaps comecem a se retrair gradualmente enquanto a aeronave se prepara para o ascenso inicial. Nesse processo, também influenciam o peso do avião e as condições atmosféricas. Quanto mais carregado ele estiver, maior será a velocidade necessária para gerar sustentação suficiente. Além disso, o ar frio é mais denso, proporcionando mais sustentação do que o ar quente. Por isso, um avião decola mais rapidamente em climas frios ou em aeroportos ao nível do mar, enquanto em lugares de grande altitude ou com temperaturas elevadas, a corrida de decolagem deve ser mais longa. Tudo o que acontece durante a decolagem permite entender melhor um dos mitos mais comuns entre o público. O que acontece se os motores falharem? Existe a ideia de que, sem motores, o avião simplesmente cai, mas a realidade é muito diferente. Se um avião se eleva graças à sustentação, a pergunta surge quase inevitavelmente. Ele poderia continuar voando mesmo se os motores falhassem completamente? Um avião realmente não precisa de motores para se manter no ar por um tempo, porque o que desaparece quando falham são o empuxo e não a sustentação. Enquanto o avião mantiver velocidade suficiente e continuar avançando pelo ar, as asas continuarão funcionando, e o voo não será interrompido imediatamente, fazendo com que o avião comece a descer de forma controlada, transformando a altura em velocidade e se mantendo como uma máquina aerodinâmica plenamente capaz de se sustentar. Quando os motores deixam de gerar empuxo, a aeronave passa a se comportar como um planador pesado, mas eficiente. A energia deixa de vir do combustível e passa a depender da altitude acumulada. Em grandes altitudes, um avião comercial pode percorrer distâncias consideráveis sem motores, porque sua envergadura e o design das suas asas permitem que o fluxo de ar continue gerando sustentação enquanto houver movimento relativo entre a asa e o ar. O planador funciona assim. O avião perde altitude lentamente em troca de continuar avançando. Ele não avança por inércia, mas porque o piloto ajusta o ângulo de ataque e o nariz do avião para manter uma velocidade adequada. Em muitos aviões comerciais modernos, a relação de planeio gira em torno de 15 a 20 km para cada quilômetro que descem, e modelos como o Airbus A320 podem facilmente superar os 100 km de alcance sem empuxo se partirem de grande altitude. Por isso, em uma situação de falha de motores, o piloto tem tempo e margem reais para analisar a situação e decidir para onde ir. Nesse cenário, o papel do piloto torna-se fundamental, já que a primeira coisa que ele deve fazer é baixar ligeiramente o nariz do avião para manter a velocidade de voo. Naturalmente, isso pode parecer contraintuitivo para quem não está familiarizado com a aerodinâmica, mas é essencial porque, se o piloto mantiver o nariz do avião muito para cima, a velocidade cai, o fluxo se separa da asa e o avião entra em stall. Baixar ligeiramente o nariz permite recuperar o fluxo, manter a sustentação e conservar o controle. E a partir daí, o piloto gerencia a energia, o rumo e a taxa de descida para direcionar a aeronave para o local mais seguro possível.
seja um aeroporto, uma pista próxima ou uma área adequada para um pouso de emergência. Um exemplo real aconteceu nos anos 80 com um Boeing 767 da Air Canada, conhecido como o Gimli Glider, que perdeu ambos os motores em pleno voo e continuou planando a cerca de 400 km por hora até conseguir aterrissar sem vítimas. Casos como esse mostram que o planeio não é uma manobra improvisada ou excepcional, mas uma capacidade que faz parte do próprio design aerodinâmico do avião. O planeio demonstra até onde a aerodinâmica pode chegar sozinha, mas também levanta uma questão inevitável. Manter a trajetória, gerenciar a energia e decidir para onde ir não depende apenas de como as asas se comportam no ar. Se um avião pode continuar voando sem motores, quem é responsável por mantê-lo estável, seguro e controlado em situações tão delicadas? A física do voo explica como o ar, as asas e o movimento geram sustentação, mas é o piloto quem transforma essa teoria em ações precisas dentro da cabine. Quando um avião perde motores, atravessa turbulências, reduz a velocidade durante a aproximação ou executa uma manobra delicada, não é a aerodinâmica sozinha que mantém o equilíbrio, mas a interação constante entre a engenharia do avião e o critério humano que guia cada decisão. A sustentação existe por design, mas sua gestão em cada instante do voo depende da capacidade do piloto para interpretar o que ocorre no ar e agir com precisão para manter a aeronave estável e segura. Uma das funções principais do piloto é agir como um verdadeiro gestor de energia, pois ele não apenas pilota o avião, mas administra continuamente a relação entre velocidade, ângulo de ataque e altitude. Esses três elementos sustentam o equilíbrio do voo e qualquer mudança em um deles repercute nos outros. O piloto maneja essa energia para ascender, descer, manter o voo reto e nivelado ou executar manobras com precisão. E embora tenha o apoio de sistemas automáticos, ainda é ele quem supervisiona, corrige e toma decisões, mantendo ainda comunicação constante por rádio com o controle de tráfego aéreo para coordenar ações e escolher a melhor opção quando as condições mudam rapidamente. Dentro desse controle contínuo da aeronave, o cabeceio ocupa um lugar central, pois afeta diretamente o ângulo de ataque e é gerido por meio dos elevadores situados na cauda. Quando o piloto puxa suavemente a alavanca, o nariz do avião sobe e o ângulo de ataque aumenta, incrementando a sustentação. Ao empurrar para frente, o nariz desce e a sustentação diminui. Embora esses movimentos possam parecer sutis, o efeito aerodinâmico é enorme. O piloto sente como o avião responde e ajusta sua atitude constantemente para manter o fluxo de ar estável sobre a asa. Junto ao controle do cabeceio, também entra em jogo o controle lateral e direcional, onde os ailerons, localizados nas extremidades das asas, permitem que o piloto controle o rolamento e incline o avião para a esquerda ou para a direita. Essa inclinação modifica a sustentação, pois a asa que desce gera mais força ascendente e a que sobe produz menos, enquanto o leme de direção, localizado na deriva vertical, é responsável pela guinada e mantém o avião apontando na direção correta. Isso exige uma coordenação precisa do piloto entre mãos e pés através dos ailerons e pedais do leme para realizar manobras suaves, precisas e seguras, mesmo em condições de vento cruzado ou turbulência. Dentro desse mesmo controle contínuo do voo, surge outra área onde a habilidade do piloto é crucial: a gestão do stall ou perda de sustentação, pois os pilotos são treinados para detectar a perda, evitá-la e se recuperar rapidamente ao reconhecer seus sinais através de vibrações nos controles, mudanças na resposta do avião ou indicações nos instrumentos, e agir abaixando ligeiramente o nariz do avião para recuperar velocidade e permitir que o ar volte a se aderir à asa. Essa ação, aparentemente simples, requer prática, critério e calma, e faz parte essencial do treinamento recorrente em simuladores. Os pilotos dedicam grande parte de sua formação e carreira a aperfeiçoar essas habilidades, treinando em simuladores condições extremas, falhas, perdas, turbulências severas e situações improváveis, para que no voo real sua resposta seja automática, clara e eficaz. A estabilidade do voo não depende apenas da aerodinâmica do avião, mas também da mente que interpreta essa aerodinâmica e age sobre ela. Dessa preparação nasce a dimensão humana do voo.
onde asas, ângulo de ataque, velocidade, estabilidade, decolagem e planeio deixam de ser conceitos isolados quando alguém na cabine os transforma em decisões precisas. Um avião pode gerar sustentação por si só, mas é a experiência do piloto que converte essa força em um voo seguro e estável, mantendo o equilíbrio entre física, controle e critério humano. O que antes parecia quase magia, ver uma máquina de centenas de toneladas se elevar suavemente e permanecer no ar, se revela agora como o resultado de uma interação precisa entre aerodinâmica, energia e controle humano. A sustentação nasce do encontro entre a asa e o ar, muda com a velocidade e o ângulo de ataque, e se mantém estável graças ao design do avião e às decisões tomadas em cada instante do voo. Desde a decolagem até a capacidade de planar sem motores, tudo faz parte de um mesmo sistema em equilíbrio constante. Portanto, a ideia central fica agora cristalina. Um avião voa não porque flutua, nem porque pesa menos em movimento, nem porque os motores o sustentam. Voa porque suas asas manipulam o ar de uma maneira tão eficiente que gera uma força capaz de vencer a gravidade. A sustentação não é um mistério nem um truque óptico. É a física trabalhando com uma precisão extraordinária. A asa desvia o ar para baixo, cria diferenças de pressão e, com isso, produz a força que impulsiona o avião para cima. Tudo isso acontece enquanto a velocidade e o ângulo de ataque se combinam para gerar a quantidade exata de sustentação que o avião precisa em cada fase do voo. Agora, da próxima vez que um espectador observar um avião acelerar pela pista e decolar, não verá apenas uma estrutura metálica se elevando. Verá o resultado do equilíbrio entre forças invisíveis, entenderá como o fluxo de ar se adere à asa, como a sustentação aumenta durante a rotação e como o avião é capaz de se manter estável ao longo de milhares de quilômetros. Até poderá imaginar como, se os motores falhassem, o piloto saberia gerir a energia e o planeio para levar o avião a um lugar seguro. A imagem de um avião em voo não será mais um espetáculo incompreensível, mas um exemplo fascinante de engenharia aplicada. Toda essa física, no entanto, só faz sentido porque há pessoas capazes de interpretá-la e controlá-la. Os pilotos, com seu treinamento constante e sua sensibilidade técnica, transformam a sustentação em um voo seguro e estável. Eles ajustam a velocidade, o ângulo de ataque, os ailerons, o leme e os elevadores para que cada parte da aeronave se mantenha em equilíbrio. Graças ao seu critério e experiência, a ciência do voo se transforma em uma experiência real para milhões de passageiros todos os dias. E assim encerramos essa jornada. Se gostou de descobrir como um avião pode se manter no ar e quer continuar explorando como essas maravilhas da engenharia realmente funcionam, inscreva-se e acompanhe-nos nos próximos vídeos. Ainda há muitos segredos fascinantes para desvendar sobre as máquinas que movem o mundo.